Fala aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, professor Marlon aqui de novo. Hoje a gente vai fazer uma introduçãozinha sobre as funções, tá bom? Não precisa se preocupar, só uma introdução. Outra dica aqui para vocês, não é porque tem 4 páginas de apostila e uma de exercício que vocês têm que fazer um resumo disso tudo, não. Eu realmente fico repetindo aqui esse mesmo assunto, tá bom? Vocês vão ver aqui que eu fico repetindo. Então um resumo de 10 linhas é o suficiente, você copia um exemplo desse e coloca aqui alguma coisinha que você achou importante que foi mencionada aqui na apostila, ou então alguma forma que você entendeu mais simples, tá bom? O resumo é para te ajudar, uma ferramenta para estar ali te apoiando, né, quando você for estudar sobre esse assunto. Bom, pessoal, vamos falar sobre muitas coisas referente a funções, tá? A gente vai aprender sobre o gráfico, a gente vai aprender também sobre a influência, né, dessas variáveis, como funciona, mas assim, de forma bem resumida para a gente não ficar aqui enrolando, vocês vão ver basicamente duas variáveis aqui, ó, x e y, e uma depende da outra, tá bom? Nesse caso aqui, eu não vou ficar lendo, pessoal, porque senão vai ficar meio cansativo para vocês. Então, y seria o valor que eu pago, tá bom? E x é a quantidade de litros. Então, se eu for lá no posto de gasolina, né, e botar aqui 2 litros de gasolina, se o preço da gasolina for R$ 2,50, quanto que eu vou pagar? Aí você fala, professor, isso é fácil, não precisava nem ter mencionado aí, nem ter lei de formação. Mas isso aqui é uma introdução, pessoal, assim como muitas coisas, né? Por exemplo, programação. Você vai trabalhar com programação na vida aí, né, de TI, você começa com uma coisa bem simples. Você começa, tipo, atribuindo o nome a uma variável, entendeu? E depois você pede para retornar essa variável. Só isso. E todos esses conhecimentos, assim, essa base é muito importante. Então, tá fácil? Que bom que tá fácil. É importante que seja fácil para que você entenda. Então, x é a quantidade de litros. Y é o valor que eu vou pagar para o frentista. Tá certo? Então, eu chego lá no posto. Ó, bota 4 litros aí para mim de gasolina. Então, y vai ser igual. Y é o valor que eu vou pagar. O valor que eu vou pagar vai ser igual a R$ 2,50, que é o preço de cada litro, vezes a quantidade de litro. Então, repara que as duas variáveis, uma dependendo da outra, pessoal. O y depende da quantidade de x. Então, para cada valor de x, eu tenho um y. Para cada valor de x, eu tenho um e apenas um valor de y. Olha que bacana. Essa informação é importante, tá? Se você quiser anotar aí, para cada valor de x, eu tenho um valor de y. Então, se eu tiver, por exemplo, colocado 10 litros de gasolina, meu y vai ser quanto? Bom, o professor falou que x é a quantidade de litros. Então, o meu y aqui, a quantidade que eu vou pagar, vai ser 2,50 vezes 10, que 10 é a quantidade de litros. Então, 2,50 vezes 10, 2,5 vezes 10, eu vou ter 25, né? Essa vírgula vai andar para cá e eu vou ficar com R$25 aqui de dívida para pagar lá para o frentista. Tá bom, pessoal? Então, é basicamente isso. Isso daqui é a nossa introdução a funções, não tem muito mistério, tá? A gente vai aprofundar esse assunto, vai falar sobre gráficos, mas por enquanto isso daqui é suficiente para a gente entender legal, tá? Tem os exercícios, tem alguns exemplos aqui um pouco mais aprofundados. Esse asterisco, pessoal, quer dizer multiplicação, tá bom? E a gente faz primeiro a multiplicação, né? Multiplicação antes da soma, né? Aqui eu coloco outra forma de explicar o assunto, tá bom? Noção de função, eu boto outro tipo de explicação para vocês, tá certo? Aí vocês dando uma lida nisso daqui conseguem fazer o exercício tranquilamente, tá bom, pessoal? Deixa eu só relembrar isso daqui para vocês, que ele fala sobre diagonais. Então, quando eu tenho 3 lados, eu tenho 0 diagonais. Olha só, não tem diagonal aqui. Diagonal é o que liga um vértice ao vértice vizinho, quer dizer, ao vértice que não é o vizinho, tá bom? Porque o que liga um vértice ao vértice vizinho é o lado, tá bom? Esse aqui é lado. Agora, diagonal não pode ser o vizinho. Então, ó, o triângulo ele não tem nenhuma diagonal.
O quadrado ele tem duas, ó. Uma, duas. Tá saindo desse ponto A e tá indo até o ponto C, que não é o vizinho, porque o vizinho é o lado, tá bom? Aqui, ó, diagonal. Aí a gente começa a montar uma lei de formação. Para 4 lados eu tenho 2 diagonais. Para 5 lados eu tenho 5 diagonais. Para 6 lados eu tenho 9 diagonais. Repara que esse aumento aqui, ó, eu posso formar uma lei de formação, uma fórmula, né? Vamos dizer assim. E não deixei de falar nada importante aqui para vocês, não, são só exemplos, tá bom? Situações aqui que basicamente é aquilo que a gente viu. Então aqui a nossa lei de formação fica número de diagonais igual a n, que é o número de lados, tá bom? Multiplicado pelo número de lados menos 3, dividido por 2. Aí aqui, pessoal, essas anotações não se preocupem, tá? Essas anotações aqui, elas são usadas para resumir a informação, para não ficar bagunçado. Ele está dizendo que n pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, eu não posso ter um lado e meio, tá bom? Não posso ter 1,2 lados, não posso ter um lado negativo, tá bom? Então, números naturais, lembrem de natureza, tá? Então, esse n aqui sempre será um valor natural. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? E esse n tem que ser maior do que 2, tá bom? O n não pode ser menor do que 2. Porque se eu tenho n menor do que 2, não faz sentido eu falar em polígono, tá bom, gente? Olha aqui. Três retinhas aqui, ó, 3 lados, eu tenho um polígono, um triângulo. Então, o que é polígono? É uma figura fechada formada por retas que nunca se cruzam. Então, tá aqui, ó, fechadinho, formado por retas e elas não se cruzam. Então, a partir de 3 lados eu tenho um polígono. Então, por isso que ele botou aqui a restrição, n tem que ser maior do que 2. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. O n nesse caso aqui, ó, vale 4, tá bom? 4 lados. 1, 2, 3, 4. Tem que dar 2 diagonais. Então, 4 vezes 4 menos 3. 4 menos 3 vai dar o quê? 1. Então, vai ser 4 vezes 1 dividido por 2. 4 vezes 1 vai dar 4. Dividido por 2 vai dar 2. Vamos lá conferir o número de diagonais? 1, 2. Beleza, bateu. Agora vamos conferir no de 5, né? No nosso pentágono. Então a gente tem 5 vezes 5 menos 3, que vai dar 2, dividido por 2. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. Bateu. Tranquilo, pessoal? Então a gente tem aqui uma lei de formação. Olha que bacana. Então é isso, gente. Tentem fazer os exercícios, tá bom? 2, pelo menos 2. Se você quiser fazer o 1 e o 2 aqui, tranquilo. Se quiser fazer todos, não tem problema nenhum. Sempre como eu digo para vocês, os últimos são os mais difíceis, então esse 4 aqui é um pouquinho mais complicado, não tem problema nenhum se vocês não conseguirem fazer. O importante é vocês mostrarem aí que estão tentando, que estão fazendo, tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.